Bom, a gente segue falando sobre essa proposta, essa lei agora, né, já sancionada, a nova lei contra bullying e cyberbullying. Temos um convidado, é o advogado Felipe Martarelli, que chega ao vivo aqui ao Fast News. Obrigado, doutor Felipe, em primeiro lugar, por ter atendido ao nosso convite nessa tarde de sábado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Vitor, é um prazer estar aqui, uma honra e um excelente papo. Nós que agradecemos ao senhor pela presença. Doutor Felipe, queria entender do senhor exatamente o que muda a partir de agora com a sanção da lei. O David já trouxe aqui pra gente algumas informações na reportagem, mas na prática, em relação à legislação que tínhamos antes da sanção e agora a nova lei já sancionada. O que é que muda na prática em relação ao combate ao bullying? Bom, nós tínhamos uma lei em 2015 que trazia o que era o bullying, o que é o bullying, né? É uma lei que caracteriza o bullying, fala o que é o bullying, mas não trazia nenhuma penalidade sobre o bullying. Então, desde 2015, nós temos uma lei que fala sobre bullying no Brasil, mas é como se fosse uma orientação, né? Ela traz programas de melhorias para as escolas, para poder trabalhar o bullying. Mas essa lei atual de 2024 é a primeira norma brasileira que traz uma sanção. O que é uma sanção? Uma pena. Então, caracteriza-se agora crime a utilização, fazer o bullying, né? Quando você comete o bullying, por si só ele é crime. Antes, os atos do bullying, eles já eram crimes. Intimidar, ameaçar, xingar, né, difamação, já eram crimes. Mas agora, especificadamente, o bullying tornou-se crime. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Se você me permite uma pequena crítica a essa norma apenas, ela traz duas penas diferentes, né? Ela traz a pena do bullying como uma pena de multa e uma pena do cyberbullying, que é aquele bullying feito pela internet, não é isso? De 2 a 4 anos de reclusão. Então existe uma grande diferença entre a pena do bullying e a pena do cyberbullying. Foi feito isso para quê? Porque no cyberbullying desestimulasse que as pessoas ficassem por trás do anonimato, é isso? Fazendo o bullying. Mas esqueceram que o bullying pessoal deixa também marcas físicas. Então, ao meu ver, essa desproporcionalidade entre a pena do bullying e do cyberbullying talvez seja um equívoco. Porém, é uma lei muito boa, é uma lei que vem complementar a lei de 2015, que realmente tem que ser posta mesmo, tendo em vista que o bullying é um fato social que ocorre em todas as escolas, não é isso? Então, eu acho que foi um grande avanço para a palavra. E como é que seriam feitas as denúncias de bullying, doutor Felipe? É preciso que haja um maior de idade, um responsável para levar essa denúncia à frente? E quem seria o responsável por registrar essa denúncia? Pode ser qualquer delegacia ou, como acontece, por exemplo, no caso da violência contra a mulher, haverá delegacias especializadas nesse tipo de atendimento e não excludentes, né? Não que isso impeça o registro em outros órgãos, mas haveria algum órgão de fiscalização específico para cuidar disso? Como é que vão funcionar as denúncias, doutor Felipe? Olha, até o momento não existem órgãos específicos, uma delegacia específica para bullying, não é isso? O bullying, ele pode ser, não, ele deve ser dito, ele deve ser posto por todos aqueles que têm conhecimento, não é isso? Um grande problema do bullying é uma das características do bullying, que é a hipossubsistência defensiva. O que é isso? O sujeito que é vítima de bullying, ele tem dificuldade em se defender e muitas vezes dificuldade em falar sobre isso. Então, falar sobre o bullying para quem sofre bullying é muito difícil. Por isso que as escolas devem estar preparadas para ajudar a falar por eles, sob pena de responderem civilmente. Óbvio, criminalmente só responde pelo bullying o agressor. Mas, civilmente, como foi dito anteriormente, a escola pode responder de uma maneira que no direito a gente chama de objetiva, não é isso? Então, a escola ela tem que falar pelo aluno, a escola tem que levar as autoridades. Quem são as autoridades? Delegacia de polícia, né, no caso criminal, e em paralelo contratar um advogado, uma defensoria pública, que veja no âmbito civil também esse crime, não é isso? E tem, o próprio... tem duas esferas, o criminal e o civil, né? E a própria vítima, o próprio adolescente ou a criança podem fazer a denúncia ou precisam que isso seja intermediado pelo responsável? Muito, muito bem colocado, exatamente isso. A própria criança, ela vai levar para os pais, é muito importante esse contato familiar, né? Acho que o contato familiar é fundamental, né?
vai levar para o papai, vai levar para a mamãe, vai conversar, etc. Porém, se ele não tiver, ou ela não tiver base nenhuma, e ela quiser ir sozinha numa delegacia, ela vai, óbvio que depois vão ter que chamar pais, tutores, etc. Mas qualquer crime, que é o que é chamado notícia crimes, qualquer notícia do crime é uma delegacia, qualquer pessoa pode fazer, não necessariamente só ter maior de idade. Óbvio que depois os pais vão ser chamados, vai ter tudo aquilo, né? Mas eu acho que quanto mais pessoas e a própria vítima puderem e forem incentivadas a falar sobre isso, menos casos de bullying nós teremos e a gente vai conseguir tratar isso com uma maior importância, não é isso? Isso começou a ser tratado na Europa em 1978 e nós estamos tratando de bullying no Brasil a partir de 2015. Então, assim, é algo que não é, eu já ouvi falar, não é um mimimi, não é uma... É algo que fere uma pessoa que não tem capacidade de se defender de forma habitual. O bullying não é um xingamento, o bullying não é um soco, o bullying não é uma partida de futebol, uma briga. O bullying é você repetidamente sofrer uma agressão imotivadamente por simples fato de você ser o que você é. Então, é muito importante e é muito grave que o bullying não seja discutido da maneira correta como tem que ser. Porque prejuízo psicológico que isso vai causar naquela criança e naquele adolescente que sofreu bullying pode ser muitas vezes irreparável. Ô, doutor Felipe, e tem alguma tipificação legal? A gente está aqui falando, o senhor deu ótimos exemplos, ilustrou muito bem o que é o bullying, mas do ponto de vista legal, existe alguma tipificação, alguma definição para o que é a conduta de bullying? Porque acaba sendo um conceito, de certa forma, abstrato, né? Assim como pode ser, em determinados casos, o de assédio sexual, importunação, a denúncia é feita, mas é um conceito que é elástico ou interpretativo. No caso do bullying, existe uma definição mais concreta? Perfeito. Interessantíssima essa pergunta, porque quando eu escrevi o livro sobre bullying, só tínhamos a lei de 2015. E o que a gente trouxe é exatamente a definição do bullying, como está na lei de 2015. Qual é essa definição? É um ataque físico ou psicológico em estabelecimento de ensino ou em razão do estabelecimento de ensino, de maneira habitual, né, cotidiana, andado, por uma pessoa ou um grupo de pessoas, sem motivo aparente, em face de uma pessoa que não consegue se defender. Então, essa é a característica do bullying que a própria lei de bullying traz. Tá? Então, lembrando que nós temos que estudar o bullying baseado nessas ponto de vista legal, alguma divergência em relação à competência em combate a crimes digitais se envolveriam? O caso ficaria com uma delegacia comum, iria para uma delegacia de crimes especializados? Enfim, como é que funcionaria? Olha, dependeria muito de como ele ocorresse, né? Não dá para a gente generalizar. Se for algo que for da competência estadual, um coleguinha de sala fazendo bullying com outro na internet, não, vai para uma delegacia ali do bairro, vai ali para o normal. Agora, se for algo de âmbito nacional, algo que exceda, que extrapole, pode-se mudar a competência sim, né? Pode-se mudar a competência. Mas a regra é que não. A regra é que o bullying feito ali cotidianamente na escola, ele tende a ficar naquelas delegacias e correr provavelmente ali onde ele foi feito. Inclusive, é muito interessante, porque na esfera civil, onde que a gente reclama quando sofre o bullying? O local do dano. E qual é o local do dano quando ele é feito pela internet? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Vem se entendendo e vem se permitindo que seja feito no local onde a vítima sofreu o bullying, né? Porque, na verdade, no civil o código fala reparação de dano é local do dano, mas pela internet a grande questão é onde o dano ocorreu, né? Tem isso que ele pode começar num lugar, ocorrer, então, mas geralmente onde a vítima ocorre. E aí a gente tem um viés do ECA, né? O ECA, ele também trabalha muito forte quando a gente fala de criança e adolescente, né? O ECA, ele traz crianças de 0 a 11 anos e 12 a 18 incompletos adolescentes.
E ele trata que toda vez que nós estamos tratando de crianças e adolescentes, nós tenhamos sempre a preferência de que os processos, de que as ações corram no foro dele ou do tutor dele, né? Então, isso é algo muito importante que facilita esse combate ao bullying que ocorre. Muito bem, ouvimos aqui o Dr. Felipe Martarelli, advogado e escritor, ao vivo com a gente aqui no Fast News, detalhando a nova lei contra o bullying e o cyberbullying. Obrigado, Dr. Felipe, mais uma vez, pela presença aqui. Um ótimo final de semana ao senhor. Muito obrigado, um forte abraço, um ótimo final de semana. Obrigado.